Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 180. Tudo bem, Flávia Ol? Tudo bem, Isabela Reis. Bela Não, Reis. ela sempre começa com esse tom de, nossa, dor e sofrimento. Aí depois fala 1h30, como se nada. Não, eu já tô cansada já. Comecei a semana cansada. Nossa. Meu fim de semana foi um pouquinho agitado. Passei quase o fim de semana na cozinha, como né? Como todos os outros. Isso, quando o feminismo for legalizado, cenas como essa não serão mais comuns, Pois é. né, Flávia? Não, e aí hoje achei bicho, achei cochonilha em 3 plantas minhas. Já tive que fazer uma operação emergencial no jardim. Tô morta, basicamente tô morta. Muitas tarefas. E não desmontei a árvore de Natal, que era um projeto desse fim de semana. Gente, não desmontou. A árvore de Natal segue. Eu defendo continuar. Faz agora uma decoração de Páscoa, daqui a pouco uma decoração de festa junina, né, Dia das Crianças. A gente vai levando. Eu, por mim, depois uma decoração consciência negra, uma temática consciência negra. Deixa aí essa decoração permanente Natal, tá na casa. Todos esses enfeites do ano inteiro, porque você acha que alguém vai tirar? E aí vai ficar, aí vai ter decoração de Natal, que aí vai ficar... Enfim, olha, eu vou te contar. Eu não vou nem perguntar do imposto de renda, tá, gente? Porque nem eu fiz, então também não tô andando no meu lugar de fala aqui, de perturbar. O governo prorrogou até 31 de maio. Vai até 31 de maio, então dia 29, mais ou menos, ela baixa o aplicativo pra começar a fazer. Que ótimo. Bom, vamos começar esse episódio. A gente vai abrir esse Angu de Grilo voltando na história do ataque na escola da semana passada. Como vocês devem lembrar, a gente gravou o Angu de Grilo na segunda, logo depois que as primeiras informações começaram a surgir, então a gente tinha muito pouco do que falar naquele momento, mas passada essa uma semana, tem algumas coisas que a gente gostaria de tratar sobre esse episódio. E foi super comentado isso no grupo, né? Tem muita educadora na nossa rede, né, de Angulers. E houve vários debates, muitas reflexões em relação a isso, né? Exatamente, queremos trazer um pouco sobre isso, sobre esse assunto aqui. E no segundo bloco, vamos falar da volta, né, do ex-presidente Bolsonaro para o Brasil. E o que mais, Flávia, que você quer falar? Ela quer falar de negócio fiscal, quer falar de juros mais um pouco. Não tá suficiente, ainda o que a gente já tratou. Eu acho que tem que ter um pacote, assim, política, economia, porque o Haddad apresentou finalmente o pacote fiscal. Várias coisinhas pingadas aconteceram na última semana. Bolsonaro voltou e, à luz do que aconteceu na semana passada, foi bom Lula não ter ido para a China com o Haddad, não sei o quê. Acho que teve um desdobramento político do cancelamento da viagem, positivo para Lula e tudo mais. A viagem vai ser na outra semana, depois da Páscoa, e tá tendo uma alta do preço do petróleo, coisas que a gente precisa acompanhar. Então é um pacotão. O que aconteceu aí? Vários acontecimentos pingados dessa última semana política. Vamos que vamos. Será que a gente vai conseguir fazer um Angu de Grilo mais curto hoje? Vamos ver, gente. Será? Não sei. Podemos fazer um último bloco dando algumas indicações e coisas pra gente ficar atento aos desdobramentos. Então vamos que vamos. Bom, gente, na semana passada a gente terminou com esse pop-up, né, de vamos acompanhar a história ainda do ataque da escola. Naquele momento a gente já sabia que uma professora, né, já tinha morrido, já tinha essa notícia. E eu levantei uma bola ali no final do episódio que tem que ficar de olho, vamos ver qual vai ser esse desdobramento, mas esses casos têm repetidamente se mostrado casos que têm forte influência de neonazismo, de masculinismo, que não é só a misoginia característica da sociedade que a gente vive, mas uma ideia de supremacia masculina, além da misoginia, de supremacia branca,
né? Os últimos casos de atentados, ataques que ocorreram, alguns usavam símbolos, né? A suástica, balaclava, gente, esqueci o nome. Gente, depois da Covid, a minha memória não existe mais. Pano, assim, bandana, com a simbologia que remete ao neonazismo. Então, tinha tudo, o desenho já é praticamente o esperado, e não foi a nossa surpresa, que de fato, né, foi encontrado esses elementos dessa cooptação de menores pelas redes sociais. Então, foi identificado um mentor desse adolescente. Ele realmente estava vestido com símbolos neonazistas, realmente fazia parte de comunidades, de terminologias dessa deep web aí, incel da internet. Então, mais uma vez, um caso muito similar a outros que a gente, infelizmente, tem visto recentemente. E aí, o que eu acho interessante, importante a gente falar aqui hoje? Nesse caso, a gente terminou a semana passada falando sobre aquela ideia de projeto de colocar policiais de folga nas escolas, né? Aparelhar, armar as escolas, as instituições de ensino, e como a gente era aqui contra essa política que não trata o problema, né? Que só é tipo assim, a última barreira de defesa, e olhe lá, talvez nem isso, né? Porque eu imagino uma troca de tiro. Tem várias outras questões quando a gente fala desse policiamento ostensivo, mas a gente tinha se colocado aqui contra, pensando de quais são as outras medidas que podem ser adotadas antes de um adolescente chegar numa escola, ou com uma arma branca, ou com uma arma de fogo, imbuído da decisão de matar pessoas. E eu acho que nesse caso, como a gente ficou sabendo na semana passada, vários processos de acompanhamento, de investigação, funcionaram em uns momentos e falharam em outros. A partir desse caso, fica muito evidente como existe uma rede. Essa rede existe para identificar adolescentes que tenham algum potencial, que já ameaçaram professores, alunos, que têm algum potencial de que eventualmente planejem algum ataque ofensivo. Como a comunidade se organiza e identifica esses perfis, encaminha esses perfis, mas em algum momento esse sistema, esse processo falha. Então esse adolescente já tinha sido, a escola anterior, né, já tinha notificado o Conselho Tutelar, e acho que até a polícia, se eu não me engano, a Polícia Civil, né, sobre o comportamento dele, sobre ameaças que ele já tinha feito. Uma coordenadora tinha registrado queixa. O nosso ensino é obrigatório, gratuito para todos. Então, nas escolas públicas, você não pode simplesmente expulsar um aluno e ele ficar a Deus dará. Então, os alunos são transferidos, eles são expulsos de uma escola e transferidos para outra, porque não podem ficar fora, né, do ensino regular. Então, outra escola é obrigada a receber. O que não é a realidade, por exemplo, de escolas particulares. As escolas particulares têm a liberdade de, eventualmente, negar um aluno. Mas as escolas públicas, não. Então, a escola nova recebeu esse aluno sem essa notificação devida de todos os detalhes, de tudo que a escola anterior já tinha de fato identificado, já tinha notificado a polícia, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar estava atuando. Você falou, né, que marcaram 3 encontros, Isso. Tentaram marcar 3 encontros com a família. E a família não compareceu aos encontros com o Conselho Tutelar. Então, você vê que tem uma rede que funciona. Porque eu acho que é muito fácil, às vezes, a gente virar e falar: ninguém tá nem aí. São trocentos alunos numa escola, os professores são sobrecarregados, eles nem veem o que está acontecendo com os alunos. Isso não é verdade, não é de todo verdade. Esse aluno foi visto, essa questão foi sinalizada dentro de todo o processo adequado. Em algum momento, isso fugiu desse controle, esse trâmite falhou. A partir também dessa transferência de escola, dessa perda um pouco desse histórico escolar. E aí houve a brecha para esse crime. Mas eu acho que o fato desse aluno ter sido visto, ter sido analisado, ter acendido de fato um alerta e a comunidade escolar ter se organizado para lidar com aquilo, mostra ainda mais, eu acho que só fortalece a nossa posição de como simplesmente só colocar a polícia não é uma solução. A gente precisa fortalecer mais os processos que vêm antes, fortalecer mais a escola, fortalecer mais o Conselho Tutelar.
estar ainda mais atentos, promover ainda mais possibilidade, estrutura para que essa investigação, esses encaminhamentos sejam feitos e sejam concluídos de fato. E eu acho que nesse caso esse processo ficou muito claro. E ficou muito claro, eu acho, ainda mais claro pra gente, como simplesmente chegar a essa solução simplista, né, reducionista, de colocar um policial na porta de uma escola, como isso não vai resolver problema nenhum. Habla, Flávia. Pois é, eu queria também chamar a atenção para esse caso específico, em que o sistema, como a Isabela disse, ainda que sobrecarregado, e a gente sabe que é muito, ele soube identificar a gravidade, né, diagnosticar a situação desse aluno e alertar para a gravidade da situação. Isso a gente, posteriormente, na segunda-feira passada, quando nós gravamos, não tinha informação, por exemplo, de que no dia 28 de fevereiro, uma professora, eu falei coordenadora, mas uma professora fez um boletim de ocorrência falando de um aluno que estava postando vídeos, ameaçando ataques, postando vídeo com arma, fazendo ameaças, e que, inclusive, pais de outros alunos estavam preocupados com a quantidade de mensagens de teor violento que ele encaminhava no WhatsApp com os colegas. Houve informação ao Conselho Tutelar, a CAPES, que é coordenação... O que é CAPES? Espera aí. Centro de Atenção Psicossocial. 3 tentativas, isso a Isa Leite apurou na Globo News, de que houve 3 reuniões marcadas e os pais não compareceram. E, na verdade, o problema mudou de endereço entre 28 de fevereiro. E a tragédia aconteceu no dia 27 de março, eu acho, 26 ou 27 de março, 27, né? Então, exatamente um mês, ele foi para outra escola e promoveu o ataque que acabou com a morte de uma professora, né? Era naquele dia 27 ou no dia 28 que ia ter uma reunião da direção e tal, com um aluno, porque ele tinha sido transferido, porque era um aluno problemático. Não deu tempo. Então, assim, essas medidas precisavam ser tomadas com uma diferença. Ele saiu de uma escola da rede municipal para uma escola da rede estadual, porque em São Paulo, mesmo o ensino fundamental, o Estado tem escolas de ensino fundamental, governo estadual, né? Aqui no Rio, por exemplo, é o município fundamental e o Estado ensino médio. Em São Paulo tem essa mistura. Até a gente viu um tempo atrás que eles estavam fechando escolas, migrando alunos, teve uma série de manifestações, de insatisfações em relação a isso. Aí foi compreendido que o governo do Estado mantém também unidades de ensino fundamental. Então, talvez até a própria comunicação entre as duas redes, que aí eram diferentes, podem ter levado a essa tragédia. Então, esse é um primeiro ponto, isso que a Isabela falou, de a rede ter identificado, ter diagnosticado, ter tomado as providências, mas, infelizmente, o problema mudou de endereço e aconteceu a tragédia. A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, de uma falta de um protocolo de atuação, e agora o governo de São Paulo está prometendo que vai criar um protocolo para orientar profissionais da educação, comunidade escolar de forma geral, pais, os próprios adolescentes. Houve uma mobilização na semana passada de alunos, né, em São Paulo, clamando, reivindicando orientações sobre o que fazer, né, para eles prestarem atenção em relação a comportamentos, porque às vezes você só acha que o cara é exótico, é esquisito, mas não ocorre imaginar que aquilo pode efetivamente ser um risco, e aí você informar os adultos, a escola, aos pais, né? Essa necessidade de diálogo é absolutamente fundamental. Quando você acompanha os depoimentos de outros alunos que conviviam com aquele menino, alguns diziam, não, ele falava, ele até me chamou, vamos fazer tal coisa, e as pessoas não levavam a sério, achavam os meninos, né, os colegas. Então, assim, também são adolescentes que não têm essa maturidade de fazer uma avaliação mais consistente em relação ao que está passando pela cabeça de um adolescente assim radicalizado. Portanto, é preciso algum tipo de preparo, de conversa. Quer dizer, as escolas vão ter que dialogar sobre
isso. A última das medidas é polícia nas escolas, né? E é a segunda vez que o governo de São Paulo acena com isso. Quando se fez uma linha do tempo de episódios que já ocorreram, né? Teve um em Osasco, também gravíssimo. O governador Dória acenou com contratação de policiais militares da reserva para fazer segurança nas escolas. E aí, o que os especialistas dizem é que isso não resolve por 2 motivos. Primeiro que assim, você vai o quê? Revistar todos os alunos? Né? Um ou 2 policiais vão revistar todos os alunos? Muita gente fala de botar detector de metal. Pois é, gente, mas aí na entrada das escolas. É um princípio de criminalização dos alunos, um ambiente de desconfiança, né, na comunidade, nas escolas, o que não parece ser razoável. Não é com polícia que se vai resolver isso. Agora, é preciso ter um protocolo. Aí houve críticas ao fato de Lula não ter se pronunciado, e foi errado mesmo. O ministro da Educação, Camilo Santana, se pronunciou, mas o presidente, que estava recolhido com a pneumonia e tal, não fez nenhum pronunciamento, tweet, nada grave, porque uma professora morreu, né? E é uma situação, a professora Thelma Vinha, da Unicamp, que estuda esse tema, ela mapeou 23 ataques em escolas desde do ano 2000. Em 20 anos, 23 escolas foram palco de ataques. 36 pessoas morreram. E o que ela diz é o seguinte, praticamente 7 desse total de ataques que eu mencionei, que foram 23 escolas, 7 ocorreram no segundo semestre de 2022 e 2 esse ano. Então, a gente está falando de quase metade, em 20 anos, né? 23 ataques. Só que 9 ocorreram a partir do segundo semestre do ano passado. Ou seja, está agravando, né? De 23, 9. Então, você teve 14 que foram ao longo de 19, 20 anos e os outros em poucos meses, em menos de um ano, 9 ataques. É grave e isso tem aumentado. E aí tem várias questões. O bullying é uma questão, tudo isso que a Isabela mencionou, né? Essa cultura de ódio, né? De violência, de misoginia, de ódio ao diferente, de LGBTfobia, essa masculinidade tóxica que tem sido mencionada, a banalização e o culto às armas, tudo isso perturba, né? As redes sociais, outra coisa que a gente já falou. E aí a professora Thelma, chama atenção, e a gente vai compartilhar uma entrevista que ela deu para o Estado de São Paulo, ela falou também com o Estúdio I, chamando atenção para a necessidade de uma coordenação nacional. Aí, na quarta-feira passada, depois de um tempo grande de silêncio, o Ministério da Educação anunciou a formação de um grupo de trabalho para pensar uma política nacional nesse sentido, né, de enfrentamento aos ataques, de como tratar com esses alunos. E aí seria formada por integrantes do Ministério da Educação, por óbvio, do Ministério dos Direitos Humanos, que é importante na direção de uma cultura, né, de direitos humanos, como enfrentamento a essa cultura do ódio, Ministério da Segurança Pública, também por óbvio, porque envolve investigação policial e tudo mais. Faltou, e eu chamei atenção para isso no comentário e volto a falar agora, Ministério da Saúde. Não dá para fazer isso sem o Ministério da Saúde, porque tem uma dimensão que é a atenção à saúde mental, né? Desses jovens, enfim, desses adolescentes. Bom, e a saúde mental também de quem é ameaçado, de quem sofre por isso. Vamos ver no que vai dar, mas é mais uma dimensão de problemas nacionais do qual o governo federal não vai se livrar. Isso não vai ser sozinho, né? Sozinhas as prefeituras, isoladamente as prefeituras ou isoladamente os estados. Isso demanda uma política mais ampla, né? Que envolva o estado como um todo e uma orientação padrão. Aconteceram 23 ataques em vários estados do Brasil, né? Não foi só em São Paulo, não foi só no Rio. A Thelma Vinha chamava atenção para o ataque que aconteceu na Bahia, que foi no ano passado, em Barreiras, e foi numa escola cívico-militar. Ela até usou esse exemplo para dizer, olha, não adianta polícia, porque aconteceu numa escola cívico-militar, que é essencialmente
né, militarizada e com presença desse tipo de estrutura, né, de modelo e de agentes da lei. Tava lendo aqui agora também uma linha do tempo sobre esse caso que me puxa para outro lugar. Que assim, além da história dele ter faltado, né, as 2 consultas do conselho que foram marcadas, né, agendadas pelo conselho tutelar, as 2 consultas psicológicas, aqui tá até escrito psiquiátricas, não sei se eram de fato psiquiátricas, tá? Mas enfim. E também uma funcionária da escola, né, a professora, ter registrado um boletim de ocorrência no mesmo dia que o conselho tutelar foi acionado. Tem uma outra questão que nesse boletim de ocorrência é registrado que ele fez ameaça contra outros alunos. Então, ele encaminhou mensagem e foto de armas aos colegas de escola no WhatsApp, e alguns pais dos outros alunos estavam se sentindo acuados e amedrontados. Teve um aluno de 12 anos que era amigo desse adolescente na escola anterior e falou que eles costumavam jogar videogame, né, online. E aí, esse adolescente começou a fazer ameaça, dizer que mataria ele e a mãe, né, esse colega e a mãe, e aí a amizade foi cortada. Na semana anterior do ataque, ele deu um soco no rosto de um aluno mais novo da escola. A mãe do aluno agredido disse que esse adolescente, né, falou pro filho dela, foi que ele estava com raiva e precisava desestressar. Então isso se somou a também na semana anterior um episódio de que ele teria proferido ofensas racistas a um colega da mesma turma, que também deu início a uma briga física que precisou ser apartada, que foi apartada pela professora, a Elizabeth, que morreu nesse ataque. Pois é, pela professora que ele matou. Então, assim, também outra coisa que eu fiquei pensando para as professoras, né, para a escola, para a comunidade escolar, ficou muito claro que aquele aluno tinha alguma questão, que ele estava eventualmente planejando um ataque, que ele tinha alguma vontade de matar os colegas, os professores, como ele tinha dito que faria. Mas tem uma questão que chamou minha atenção, que ele tem encaminhado mensagens, foto de arma, não sei o quê, para os alunos do WhatsApp, para os colegas pelo WhatsApp. E aí me liga 2 caminhos. O primeiro, como a gente, como família, precisa estar muito atentos e precisa ser orientado a como agir nesses casos. Então, assim, seu filho recebe uma mensagem, você tem o controle parental no celular dos seus filhos, você vê que ele recebeu esse tipo de conteúdo. O que a gente pensa primeiramente? Você vai na escola, né? Mas e se a escola for omissa? Então, beleza. Vamos supor que a escola, nesse caso, minimizou, falou que não era nada, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de criança, como a gente vê, que acontece muitas vezes, né? Esse reducionismo a comportamentos de crianças e de adolescentes. O que você faz como pai? Qual é o caminho? Por que a gente não é orientado também nesse sentido? Então, se você foi na escola e sentiu que não teve um movimento, não teve um acolhimento daquela sua reclamação, daquela sua denúncia, qual é o caminho? É ir na polícia? É ir no conselho tutelar? É você diretamente fazer essa denúncia como pai de um colega de turma, de uma criança, de um adolescente desse? Outra coisa, como é que a gente orienta e além do que a gente tem falado, né, do que a gente falou na última semana sobre o controle parental, né, nessa história dos celulares, que a gente falou nada daquelas histórias das meninas que foram sequestradas e tal, orientar os filhos a notificar os pais sobre isso. Então não basta que os professores sejam treinados, sejam capacitados para perceber comportamentos divergentes ali, agressivos dos alunos. Os outros alunos também têm que poder ter um canal aberto com a família e também com a escola para relatar esse tipo de caso, esse tipo de denúncia. Não, e é isso que eu dizia, eles têm que ser orientados. Exatamente. E os pais também, né? Porque os pais se sentiram acuados e ameaçados, mas tinham instrução, tinham caminho para fazer também as suas denúncias. E nesse caso teve, né? Porque a própria escola acionou o conselho tutelar, a própria professora foi atrás de fazer um boletim de ocorrência. Mas, se não fosse o caso, como é que os pais podem atuar de forma independente para lidar com uma ameaça dessa aos seus próprios filhos e à comunidade escolar que eles estão inseridos? A gente não sabe exatamente como né, não é amplamente divulgado. Essa responsabilidade, a sensação que eu tenho é que fica inteiramente na escola. E aí, apesar de você ter, obviamente, diretrizes, né, para essa atuação, depende muito também da sensibilidade dos profissionais. E outra coisa nesse caso que para mim é gritante é que esse processo dele, né, parece que ele já estava planejando esse ataque há 2 anos, desde que ele tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade
É uma criança. Eu tenho certeza absoluta. Não é possível que essa criança não tenha demonstrado nenhum tipo de comportamento que tenha sido um alerta, não necessariamente para a escola, mas para a família. Mas eu acho que faz parte ainda da nossa sociedade a gente minimizar comportamentos infantis. De falar que, não, isso é da criança mesmo. Isso faz parte. É que tá ficando adolescente. Uma coisa é, o seu filho é uma criança que na pré-adolescência vai mudando ali de comportamento, demanda um pouco mais de privacidade, fica mais introspectivo. Agora, mudanças muito radicais, né? Isolamentos muito fora, assim, do que era o padrão, né? Uma criança que se isola, uma criança que não conversa mais, que rompe completamente como essa relação era estabelecida anteriormente, merecem atenção. A gente não pode botar tudo na conta da puberdade, na conta da pré-adolescência, na conta da idade, na conta dos comportamentos. E a gente não é ensinado a isso. Qual é o desvio desse padrão de mudança de comportamento ali da pré-adolescência, né? O quanto a gente tem que observar essas mudanças de comportamento dos nossos filhos? O que é a personalidade que é desviante desses processos? E é muito difícil, porque não quero de maneira nenhuma botar na conta dos pais e das famílias, porque a gente também não é ensinado como pai, como sociedade, a se atentar e a se importar de fato, que é o que eu sempre falo aqui, né? Criança é indivíduo, é ser humano. As pessoas ficam escandalizadas quando a gente fala aqui, e quando essas notícias surgem, quando a gente fala de saúde mental, de prevenção ao suicídio, o índice imenso de suicídio de crianças de 6 a 11 anos, que deliberadamente pensa e tenta atentar contra a própria vida. Então tem esse discernimento, tem essa noção. A gente infantiliza, no pior sentido, né? Minimiza os sentimentos, a saúde mental das crianças, os comportamentos que deveriam chamar a atenção. Isso passa muito batido e não passaria se fosse um adulto, né? Se fosse a sua melhor amiga, que de um dia para outro se isola completamente, não fala mais com ninguém, não conversa com ninguém, você vai tratar isso como normal, faz parte, é da fase, é da idade, é do momento? Claro que não. Então a gente tem, como sociedade, um olhar que é muito displicente com as nossas crianças, que é qualquer coisa. É normal, foda-se, sabe? Que não tá nem aí, de fato, para esses processos. Porque a gente foi ensinado desse jeito, né? Que faz parte, que tudo faz parte, mas tem coisas que não fazem parte, né? Não faz parte. A gente tem que tratar as crianças como um indivíduo, como a gente trataria o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, enxergar essas mudanças de comportamento com mais sensibilidade. E a gente não é educado para isso. Nem como tia, avó, prima, e nem como mãe e pai. Porque essa responsabilidade também não pode ser só da mãe e do pai, né? Porque, eventualmente, a mãe e o pai, infelizmente, têm que trabalhar 12 horas por dia e a criança fica com uma avó, e essa avó tem que saber que o meu neto tá diferente. O que tá acontecendo? Isso não é normal, mesmo pra idade. Essa tua observação, eu acho que ela é importante. Seja do ponto de vista de um potencial ato criminoso contra outros, né, contra terceiros, mas também contra si próprio. Porque todo esse contexto que você está falando também envolve, por exemplo, comportamento suicida, né, autodestrutivo. Sim, exatamente. Enfim, se ferir, tentar se matar, podem ser sintomas, né, de depressão. Então, isso é fundamental sobre qualquer aspecto, não só para o tema que a gente está debatendo aqui, que é o caso de ataques e ameaças. E aí, eu queria trazer mais... Quer dizer, já falei da importância do governo, né, federal e da iniciativa do anúncio que o Ministério da Educação fez. Eu queria chamar a atenção para o papel da rede social, lembrando de um caso que aconteceu, por acaso, no Rio de Janeiro, na terça-feira passada, quer dizer, foi tornado público na terça-feira passada. O Tribunal de Justiça do Rio revelou que uma juíza determinou a apreensão de um adolescente, aluno de uma escola aqui do Rio, que pretendia atacar a escola onde ele estuda ou estudava, numa data determinada, que é uma data emblemática por conta de um ataque famoso que aconteceu
fora do Brasil. E eu também vou pegar essa informação para comentar uma série de recomendações em relação a como publicar, como noticiar esse tipo de situação. Mas o caso é emblemático porque o Google foi que identificou o vídeo, né, com arma, com ameaça, postado por esse adolescente no YouTube e avisou a Interpol. A Interpol conseguiu identificar qual era a escola a que o adolescente se referia, entrou em contato com a diretora, que identificou o aluno, e aí ele foi apreendido. Bom, em que pese, tem um ponto aí que eu acho importante, que é o pré-crime, né? Isso até está eu acho que é no Minority Report, que é um filme que fala, né, do pré-crime. Quem vai cometer já cometeu e pode ser punido? Não, né? Mas, enfim, em que pese esse debate, que eu acho um debate importante, porque, enfim, efetivamente ele não tinha saído de casa, já armado, foi preso em casa antes, bem antes, né, quase um mês antes da situação. Mas eu queria chamar a atenção menos para essa questão do pré-crime e mais para a questão do papel da empresa de tecnologia, no caso do Google, né, e do YouTube, identificando essas potenciais ameaças e reportando à polícia. Eu acho que esse é um papel importante e uma articulação importante das empresas de tecnologia, das redes sociais em relação às autoridades investigativas. Não é fácil e a polícia não vai ter condição de ficar varrendo diariamente todas as redes sociais para ver que estudante, que jovem, que adulto, quem postou conteúdo com ameaça e tudo mais. Então, a rede social ter esse dispositivo e reportar, eu achei importante, achei esse caso emblemático, que também pode ser um caminho. E quando a gente menciona um grupo de trabalho que inclui não só educação, direitos humanos, inclui segurança, né, Ministério da Justiça e Segurança Pública, está envolvendo algum tipo de protocolo também de diálogo, de articulação com essas redes sociais, porque muitos desses jovens são cooptados, recrutados, têm incitação, têm apoio e facilitação, inclusive, para acessar armas e técnicas, né? Aprendem isso nas redes sociais. A última coisa é sobre a questão de como noticiar, né? Aí, ao longo da semana passada, a gente viu várias situações de escolas que sofreram ameaça a partir daquele ataque em São Paulo e da forma como se divulgou, né? A máscara que o adolescente estava usando e o que ela significa, o tipo de arma que ele usou, a forma do ataque, né? A entrada, as imagens do ataque, a forma, os grupos que ele frequentava e as mensagens que ele enviava, o apelido que ele usava em rede social, que era o nome de um outro jovem que atacou uma escola também em São Paulo. E aí a gente viu na página, né, no site e na página no Instagram da Associação de Jornalistas de Educação, chamando atenção para a forma como se deve noticiar isso. Justamente para você, da mesma forma que se tem cuidado quando se noticia suicídio, para aquilo não virar gatilho e troféu, se deveria ter. Pouca gente segue. Ninguém. As pessoas são completamente equivocadas. A gente fala isso o tempo todo, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma cartilha de como noticiar suicídio e, sistematicamente, esse protocolo é quebrado. As pessoas não sabem, elas não se atualizam. Eu estava procurando agora, vou até deixar aqui nos comentários também, a Unesco tem uma cartilha sobre como noticiar atentados terroristas. Então também tem vários protocolos a serem seguidos que são sistematicamente desrespeitados nesses últimos casos que a gente viu, né, de divulgação das redes sociais, das pessoas com quem ele se comunicava e da própria divulgação do rosto dele, nesse caso não, mas um caso anterior, né, do rosto de menor de idade. A gente não pode. E não é porque o garoto matou alguém ou tentou matar alguém que é dado carta branca para compartilhar o rosto de um menor de idade. Não pode. Então, de jeito nenhum. Divulgação de carta, de manifesto, não pode de jeito nenhum. E os jornais publicam. Pois é, o método, né? Porque é isso, estimula a glorificação e a mimetização. Então, outros vão e os fazer a mesma que coisa. É como chamam, os copiadores.
Você vê um caso que foi sucesso, né? As pessoas que estão nesse planejamento, que estão radicalizadas, acabam copiando. Então, vamos deixar aqui embaixo esse manual da Unesco, vamos deixar de novo a cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria para como noticiar suicídio, porque já que a gente citou isso também, é sempre importante. E essas diretrizes também, que você ia comentar agora, que estão lá no @GEDUCABrasil, que é a Associação de Jornalistas de Educação, que eles fizeram um post sobre isso e também fizeram uma live falando com especialistas em ataques de escolas que estudam esse campo. Também fizeram uma live na última sexta-feira, vamos deixar o link também. E a última coisa que eu queria falar, porque tem 2 discursos que pegaram muito, né, nos anos 90, nos anos 2000, especialmente nos anos 2000, eu acho, é a história de videogame e bullying. Que o que faz adolescentes cometerem atos violentos é videogame e sofrer bullying, né? Esses atentados. E eu acho que já foi mais do que provado que não tem nenhuma relação entre videogame e violência, né? Isso já tem 1 trilhão de estudos, pesquisas, já é algo resolvido, deveria ser, né? E a história do bullying, eu acho que ainda cola, né, essa história. A primeira coisa que todo mundo pensa, todo mundo investiga será que ele sofreu bullying? Como é que era essa história? Então, ainda é uma coisa que a gente é levado instintivamente a questionar em episódios como esse, mas, gente, o que está levando tantos ataques a acontecerem nas escolas é uma cooptação e radicalização neonazista. Não é simplesmente sofrer bullying. É óbvio que esses mentores, esses grupos, eles vão atrás de um perfil de jovens para cooptar, que são fragilizados, que têm questões familiares. É óbvio que tem um perfil que é mais suscetível a ser radicalizado. Todo mundo sabe disso. Inclusive nas próprias seitas, né? A gente sabe, nossa, como é que as pessoas ficaram tantos anos numa seita, sofrendo, apanhando? Porque era um perfil psicologicamente instável, frágil, com questões psíquicas que favorecem esse aliciamento. É claro, né? Esses líderes sabem disso, eles sabem identificar esses perfis. Mas a gente precisa sair dessa espiral de que o bullying é a resposta para as violências, todos os ataques, todos os problemas do mundo. É óbvio que bullying é uma coisa horrorosa, não tem a menor dúvida disso, né? A gente tá aí tentando, porque o bullying também se mascara em LGBTfobia, em racismo, tudo vira esse grande guarda-chuva do bullying, né? O que não é gordofobia, né? A gente precisa separar exatamente o que são esses ataques pra gente conseguir atuar dentro e fora, né? Dentro da escola e nas famílias. Mas não é o bullying que faz um adolescente planejar um ataque por 2 anos e matar pessoas dentro de uma escola. Não é isso isoladamente. Existe. Enquanto a gente não tratar isso com a seriedade que precisa, a atenção que precisa de que há um projeto em curso de radicalização de adolescentes, em sua maioria, adolescentes brancos, de um projeto neonazista de cooptação desses adolescentes nas redes sociais, a gente não vai conseguir resolver. Não é só todo mundo viver em harmonia na escola que vai fazer com que o adolescente não vá se radicalizar. Então, tem muitas questões agregadas que passam por questões familiares, que passam por misoginia, que passam por essa ideia masculinista, que são muito mais complexas do que simplesmente você ser chamado de feio na escola, ainda que isso seja uma coisa horrível, ainda que isso traga consequências psicológicas que favoreçam um perfil que pode ser com mais facilidade de ser cooptado. Mas o bullying não é a chave de todas as questões. É um projeto muito profundo de cooptação dessa supremacia masculina e neonazista. Então, não é algo isolado do ambiente escolar que aquela criança está inserida. É algo muito maior e que está acontecendo, que já acontece, que está acontecendo no mundo inteiro. E agora no Brasil com mais intensidade. Mas não é novidade em nenhum lugar do mundo, infelizmente. Infelizmente. Agora eu queria também, para arrematar, né, que essa conversa já demorou pra caramba, mas acho que os angulers e as angulers vão gostar pelo termômetro das mensagens dessa semana, é a questão da religião, né? Você falou LGBTQIA+, fobia, racismo, misoginia, e eu acho que religião também, né? Tem um fundamentalismo, né, um radicalismo também religioso
e de intolerância em relação aos outros, de desumanização, de supremacia, né, em relação a convicções religiosas, que também contribuem. Portanto, é que a gente falou tanto em autoridades policiais, em sistema de saúde, em sistema de educação, em direitos humanos, comunidade escolar, em família, né? Mas eu acho que é importante também adicionar líderes religiosos e algum tipo de conscientização, porque, inclusive, igrejas, né, comunidades religiosas fazem parte das comunidades escolares, estão no entorno, né? E todas as igrejas. Lembra da redação do Enem, os 3 pilares: família, Estado, igreja e escola, 4, né? Então, acho que isso é importante de a gente também assinalar e chamar atenção. A relevância de envolver também as religiões, as igrejas, num cenário, né, num ambiente de muita radicalização, de muita intolerância religiosa. Foi? É isso. Acho que foi. Podemos passar para o nosso próximo tópico. Eu falei, vai ser um ângulo rápido. Nunca é, meu Deus. Para alegria de vocês, nunca é. Então vamos para o nosso próximo assunto. Flávia, esse tópico é uma miscelânea de fatos, né, das últimas semanas. A gente estava aqui, o que a gente vai falar hoje? Da última semana. Isso não rende um bloco, isso é só um pop-up, isso é só um acompanhe. Mas fato é que desde semana passada, várias pequenas situações aconteceram que estão direcionando a gente aí para desdobramentos. O Bolsonaro voltou e foi um flop, eu acho que podemos dizer isso, que flopou, como disse. Foi o Padilha, não foi? Padilha, gente, aquele vídeo é muito Padilha. engraçado. Não sei se vocês viram, que ele fala tipo assim, isso aqui vai flopar. Ele, primeira vez que institucionalmente uma figura usa flopar num pronunciamento. Bolsonaro voltou, foi um flop, graças a Deus. Mas assim, nossa, como desequilibrou as energias do Brasil. Não sei se vocês sentiram, eu até tuitei na semana passada, acender um defumador, um pão de açúcar de defumador, cimentar um umbigo, porque foi uma coisa impressionante, parecia um movimento astrológico. A semana desandou, foi só o cara falar, entrou no avião, pronto. A energia do país já mudou. Lula até afastado, até pneumonia o Lula teve. Deus que me perdoe, até a viagem foi adiada. Mas, dito isso, a volta do Bolsonaro flopou, a viagem do Lula para a China acabou sendo adiada, Lewandowski saiu, né, sinalizou ali sua... Se despediu e sai de vez agora, no fim desse mês. No dia 11, né, depois da Páscoa. Então, sinalizou a sua aposentadoria. A sua aposentadoria é precoce, né? Ele resolveu sair, ele não fez 75. Não, ele faz dia 11 de maio. Ele vai sair dia 11 de abril. Ele antecipou em um mês a despedida dele. Ele alegou que que assumiu alguns compromissos acadêmicos e tal. Ele alegou que já deu, né, basicamente. E anunciou, formalmente participou de uma sessão na quinta-feira passada, né, do Supremo. Essa semana é uma semana curta por conta da Páscoa, né, do feriado. Praticamente o judiciário não vai funcionar. E aí ele se desliga oficialmente dia 11 de abril. Então há uma expectativa em relação a quem será indicado. Praticamente, pule de 10, que vai ser o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula no enfrentamento à Lava Jato. E é interessante porque é um momento em que esse debate volta, né? Na semana passada houve o depoimento do Tacla Duran, um advogado da Odebrecht, que é acusado também, né, na Lava Jato, e que prestou depoimento, porque ele diz ter provas. E apresentou, efetivamente, de que havia um conluio entre advogados de defesa, Ministério Público, Deltan Dallagnol, ex-procurador, né, da Lava Jato, hoje deputado federal, e o juízo Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro e agora senador da República, de venda de sentenças, de criar dificuldade para vender facilidade. Ele diz que tem um vídeo que mostra um advogado que é sócio, ou era, né, sócio, da Rosângela Moro, mulher do Moro, que era advogada em Curitiba, tentando extorquir dinheiro de um presidente de sindicato, e que ele próprio tem um depósito feito numa conta do escritório de Rosângela Moro e que garantiu alguma facilidade na Lava Jato. O Tacla Duran já teria tentado fazer essa denúncia antes, ele foi arrolado como testemunha e dispensado inúmeras vezes
pelo então juiz Sérgio Moro. O juiz, que é o novo juiz da Lava Jato, da 13ª Vara Federal de Curitiba, pega o nome dele aí para mim, Bela. Eduardo Apio. Isso. Ele encaminhou para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal, por considerar que as duas pessoas envolvidas no depoimento do Tacla, do advogado Tacla, têm prerrogativa de foro, porque um é deputado federal e o outro senador. Há uma divergência em relação a isso, porque o crime, se cometido, teria sido fora, né, do exercício do mandato. Anterior ao exercício do mandato, já tem decisão do Supremo em relação a isso. Mas pode ser que o juiz tenha encaminhado para Brasília justamente para anular essas possíveis dúvidas. O Lewandowski, num dos poucos atos de finais, né, do STF, ele encaminhou para a PGR, para saber o que a Procuradoria-Geral da República acha em relação a essa denúncia, a essa investigação. Pode ser, então, que ela permaneça com o Supremo Tribunal Federal e aí ficaria com o sucessor do Lewandowski, ou que ela volte para a primeira vara e aí o juiz toque o processo. O juiz também oficiou a Polícia Federal para recolher essas provas e fazer uma investigação de autenticação, principalmente da fita de vídeo. Então é um assunto que, enfim, mobilizou muito as redes sociais na semana passada, mobilizou pouco a mídia convencional. Um pouco porque são denúncias conhecidas, essa do Tacla, mas que ele nunca tinha objetivamente prestado depoimento sobre elas, e o juiz, inclusive, mandou que ele seja incorporado ao programa de proteção à testemunha. Então, é nessa situação que a gente está. Vamos ver o que a PGR vai dizer e de que forma que essa investigação vai se encaminhar e se vai. Se a Polícia Federal atestar a autenticidade do vídeo e do tal do cheque, dessas histórias todas, quer dizer, aí fica uma comprovação mais formal de validação de prova, o que pode, digamos assim, no mínimo criar constrangimentos, vou usar assim, no mínimo criar constrangimentos para Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. A ver, eles se defenderam dizendo que o Tacla Duran é um criminoso e que são denúncias requentadas e sem fundamentos. A ver, então, esse aí é o critério, vamos acompanhar. Mas por que eu trouxe isso? Porque a semana começou com essa expectativa em relação ao depoimento, quando na semana anterior já tinha tido aquele, enfim, reencontro, né, de Lula e Moro. Lula atacou Moro voltou, né, aos holofotes em razão daquela operação da Polícia Federal que identificou ameaças a autoridades, incluindo ele, por integrantes do PCC, ameaças de sequestro. A gente falou disso no Angu da semana passada ou da anterior, né? Quem quiser relembrar. Então, o Moro estava de volta ao noticiário e, enfim, tem uma informação negativa. Lula, diagnosticado com uma pneumonia, acabou cancelando a viagem à China, aquela que iriam centenas de empresários, dezenas de parlamentares, os principais ministros. Os empresários até foram, tem acordos sendo assinados e tudo mais, mas no fim da semana passada houve o anúncio de que o governo chinês concordou com a remarcação para o período entre 12 e 14 de abril. Então, logo depois da Páscoa, o presidente viaja também, provavelmente, dia 11. Essa é uma estratégia política, né, do Lula, nessa costura de o Brasil voltou para o mundo. Ele já teve na Argentina, no Uruguai, né, já retomou o diálogo e a tentativa de harmonização, digamos assim, com o Mercosul. Está fazendo a turnê internacional. Já teve nos Estados Unidos com Biden, e a China, que agora é o maior parceiro comercial do Brasil, né? A China foi destino de quase 1/4 das nossas exportações nos 2 primeiros meses desse ano, e tem sido assim, né? A China é realmente um grande parceiro comercial, é uma viagem estratégica que tem, inclusive, desdobramentos na direção, além de aproximação comercial, certamente algum tipo de diálogo relacionado à guerra, né, Rússia-Ucrânia, e a própria articulação Sul-Sul, que foi muito forte no governo Lula e no governo Dilma, né, e que, obviamente, perdeu força no governo Bolsonaro. Esse multilateralismo que Lula quer retomar. Nesse sentido,
Dilma foi nomeada e já assumiu, né, a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, ou também conhecido como Banco dos BRICS. E aí teve muito comentário que foi de misoginia absoluta sobre tentando desqualificar a Dilma por essa indicação política, piadas sobre mandou ela para a China porque para ela ficar longe da política brasileira, por conta dos equívocos econômicos, principalmente, né, do final do primeiro mandato e do segundo mandato interrompido. Mas eu queria só lembrar que a Dilma, ela é efetivamente fundadora do Banco dos BRICS. Eu conversei com o Rogério Studart na semana retrasada, que é um economista, enfim, meu amigo, mas que foi diretor para o Brasil no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele chamava atenção para a importância da Dilma na constituição dessa instituição financeira multilateral que financia, sobretudo, projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Além de, na origem, né, ter Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, entraram também Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Egito e tem mais um país, eu acho que talvez Uganda, que já fazem parte dos BRICS. E a Dilma foi fundamental na costura, quando presidente, né, para a criação dessa instituição, que existe desde 2014, e particularmente, segundo o Rogério, uma reunião que houve em Recife, que foi em 2013, que foi absolutamente fundamental para assegurar a criação dessa organização. Além disso, a Dilma, todo mundo lembra, era conhecida como mãe do PAC, né? Ela estruturou, ainda no governo Lula, esses grandes projetos de infraestrutura que são a razão de existir do Banco dos BRICS. Então, a própria experiência que reconhecem nela em relação à elaboração, gestão, acompanhamento de grandes projetos de infraestrutura podem contribuir principalmente com algum tipo de parceria, de destinação de recursos, de empréstimos para o Brasil em particular e para esse mundo em desenvolvimento. É interessante porque está a Dilma, presidente do Banco dos BRICS, e o Ilan Goldfein, brasileiro também, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tomara isso renda algum tipo de destinação de recursos para infraestrutura no Brasil, que estamos precisando. Saneamento, rodovia, ferrovia, metrô, tudo isso são demandas, né, que nós temos e que poderiam ser financiadas. Bom, então já falei de Lula na China, já falei de Tacla, Lula, Dilma, China, etc. E aí, o que aconteceu na semana passada e que acabou tendo sido positivo o cancelamento da viagem na semana que passou à China? Primeiro porque havia uma tensão muito grande, uma expectativa grande em relação ao famoso arcabouço fiscal, âncora fiscal, regime fiscal que o Haddad estava construindo com a equipe econômica, e a volta do Bolsonaro. E acaba que Bolsonaro voltaria no dia 30, né, véspera do aniversário do golpe de 64, que passou de uma forma absolutamente esquecida, no melhor sentido, né? Porque nos últimos anos houve tentativas de recomposição de narrativas falando de movimento de 64, de revolução, e cartas e questão de ordem lá, ordem do dia, né, nos quartéis, um pouco relembrando nostálgica e positivamente esse período de trevas da história brasileira, e dessa vez passou completamente despercebido. Havia uma expectativa de que a volta do Bolsonaro poderia mobilizar muita gente, ele voltou imbuído assim, um pouco dessa intenção de ser líder da oposição, o que seria até natural de se esperar em razão do tamanho da votação que ele obteve, né? A gente já falou sobre isso, o quanto Bolsonaro poderia se habilitar a ser um líder de oposição, mas a pouca adesão, a flopada, né, como a Isabela falou, repetindo o ministro Alexandre Padilha. Olha um jeito polido de falar que flopou. A pouca adesão. Gente, ela... A Vagal... É um léxico que não tem igual. Pouca adesão. Quando você quiser falar que uma coisa flopou, mas você não pode falar flopou, tu fala que teve pouca adesão. Então, aí
Palhaça, né? A pouca adesão, eu acho que tem a ver, e não significa que o Bolsonaro esteja politicamente morto, mas ao longo desses últimos meses, desde o resultado das eleições para cá, ele realmente foi tomando decisões que foram esvaziando um pouco, minando um tanto do capital político dele. Primeiro ele se isolou, né, naquela depressão, suposta depressão. Depois ele saiu do país, né? Ele saiu do país no dia 30 de dezembro para não passar a faixa, ficou 3 meses fora. E no dia 8 de janeiro... É patético. Teve a tentativa de golpe, que está totalmente na conta dele. Então ele está muito implicado, né, em relação a essa radicalização, em relação ao afastamento, que deve ter desapontado seus seguidores, seu eleitorado, e isso, sem dúvida alguma, eu acho que contribuiu para essa volta algo melancólica. Mas não significa que ele esteja morto e não seja capaz de reconstruir. Não vamos subestimar esse ser. Né? E esse campo político. Então, assim, tem, em alguma medida, disputas por esse legado. A gente tem falado, e os analistas todos repetem isso, tanto em relação a Tarcísio de Freitas, o bolsonarista que se elegeu governador de São Paulo, quanto Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que estão tentando atrair esse campo da direita e da extrema-direita. Tem a própria família, né, Bolsonaro, e Michele Bolsonaro também, assumindo o PL Mulher. Mas a questão é que não houve essa comoção de ida ao aeroporto, Bolsonaro seguido nas ruas, manifestações, seja em Brasília, seja no Rio, seja em qualquer canto, mesmo no aeroporto nos Estados Unidos. E ele, o pouco que falou, foi obrigado a mencionar, a responder sobre o episódio das joias. Já devolveu devolveu fuzil e pistola, que tinha sido presente também de governos, não sei se da Arábia Saudita ou Emirados Árabes, acho que é a Arábia Saudita. E agora tem uma terceira caixa com joias, que também está sendo reivindicada pelo Tribunal de Contas da União para serem devolvidas à União. Joias para o patrimônio da União, para a Caixa Econômica, que será a depositária, e armas para a Polícia Federal. Então, assim, ele voltou muito na defensiva. É uma boa notícia você não ter aquele radicalismo que a gente observou ao longo do mandato do Bolsonaro e mesmo depois da eleição, com aqueles acampamentos, com o golpe tentado, né? Uma coisa quase religiosa. Esse movimento parece que arrefeceu, a ver como é que ele se comporta nos próximos dias, semanas e meses. Ano que vem tem eleição e, ao mesmo tempo, o ídolo dele também está em apuros nos Estados Unidos. Assim, a semana passada não foi boa para a extrema-direita global. Netanyahu teve que recuar. Que ótimo. Daquela intervenção no judiciário. Não desistiu, mas recuou, né? A gente terminou de gravar o Angu na segunda-feira, subiu a notificação do G1 de que ele tinha recuado. A última semana de março vale até ver se tem alguma coisa astrológica, porque teve a volta e teve o Trump denunciado por um júri de Nova York, e ele está marcado para terça-feira, hoje, quando vocês estiverem nos ouvindo, talvez já tenha desfecho sobre isso, em que ele vai ter que se apresentar à justiça em Nova York. Vai ser fichado, vai ser fotografado, aquela foto típica, né, de presidiário. Mas não vai ser preso. E, enfim, ele responde a várias ações, essa não é a mais grave. O Trump está tentando capitalizar isso do ponto de vista de tentar configurar uma perseguição política por parte do promotor, por parte dos opositores, da mesma forma que Bolsonaro tenta. Ele tentou regimentar apoio para manifestações e esse tipo de coisa. Também não rolou, até aqui pelo menos, não rolou assim, aglomerações de pessoas apoiando faixas, passeatas, movimentos. Vamos ver como é que vai ser nesta terça-feira. Mas são alguns indícios, né, negativos para esse campo político. Na França, continuam as manifestações e a insatisfação grande em relação à reforma da Previdência que Macron aprovou numa canetada. E o Haddad apresentou um pacote fiscal que foi bem recebido no primeiro momento pelo mercado financeiro, veja, pelo mundo político e
por alguma boa parte do mundo econômico, com ressalvas de que há uma concessão para gastos que está além, digamos assim, o recomendável pelos mais ortodoxos do ponto de vista econômico. A gente ainda vai ver porque ele apresentou as linhas gerais e não apresentou o texto. De fato, o modelo, ele acompanha, ele prevê aumentos de arrecadação e aumento de despesa numa fração, numa proporção do aumento da arrecadação. Significa que as despesas, os gastos públicos poderão crescer, e é melhor que o teto de gastos, porque o teto tinha uma limitação à inflação, e nesse caso, em a receita tendo crescimento real, a despesa também pode ter um crescimento real, embora menor, para reduzir ali a proporção da dívida em relação ao PIB, para reduzir o endividamento público. Agora, tem gente que acha que o plano é irreal porque ele pressupõe sempre aumento de receita. E para confirmar esse aumento constante de receita, você teria que ter aumento da carga tributária. O Haddad diz que não vai aumentar a tributação existente. O que ele quer é trazer para a base de contribuintes quem não paga ou efetivamente reduzir benefícios fiscais de quem não merece ou de quem pode pagar em benefício de quem não pode. Esse conjunto de medidas ele também não apresentou, então estamos esperando, mas de qualquer maneira vem aí um novo regramento de gestão de conta pública diferente do teto de gastos que realmente não funcionou. Temos vários angus falando disso. Alguém manda uma camisa para Flávia, o teto de gastos não funcionou. Ativista contra o teto de gastos. Enfim, essas são as questões. A ata do Banco Central saiu igualzinha ao comunicado, ameaçando aumento de gastos, e inclusive o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma declaração falando que reconhece as boas intenções da equipe econômica, mas tem que ver melhor como vai ser esse arcabouço fiscal, como se ele fosse chefe do ministro da Fazenda. Eu fiz um comentário bastante duro na TV e repito aqui, porque o Banco Central é uma autarquia que está subordinada às determinações do Conselho Monetário Nacional e não o contrário. Então ele devia ou ter ficado quieto ou ter guardado algum tipo de comentário, né, mais prudente. O próprio Hélio Gaspar escreveu no fim de semana, chamando atenção para isso, chamando atenção também para a ótima entrevista que o André Lara Rezende, que é um dos pais do Real, deu para Miriam Leitão, na Globo News. A gente pode até botar isso na nossa sinopse, porque foi realmente uma entrevista boa, e ele faz uma crítica dizendo que os economistas, os agentes de mercado, são sobre-representados no debate econômico, que os jornalistas de economia ouvem demais as pessoas do mercado e que as pessoas do mercado também só conversam entre eles e por isso você tem essa predominância de um pensamento único. Bom, são coisas que eu venho falando há muito tempo aqui, quem é anguler sabe, né? Que há uma sobrevalorização dos economistas de mercado. Vamos lá, gente, acho que é esse pacote aí um pouco de tudo isso que aconteceu e agora a gente caminha para os 100 dias de governo, né? Então tem uma certa pressa, uma certa ansiedade do próprio Lula, que fez uma reunião ministerial essa semana, hoje, segunda-feira, a gente está gravando aqui hoje no início da tarde de segunda. E o Datafolha, né? Pois é, o Datafolha que mostra uma insatisfação com a economia, e tá mesmo, porque tem inflação, o mercado de trabalho deu uma travada, né? A atividade econômica está deprimida, a gente está vendo, principalmente montadoras, né? Suspendendo a gente falou operações, férias passada. coletivas, né? E 80% da população dizendo que o Lula tem razão em criticar o Banco Central pela alta dos juros e 71% dizendo que os juros estão acima do que deveriam. Então é interessante porque é um debate que praticamente inexistia, né? E que foi fechados com ângulo de grilo. E que foi realmente ganhou o noticiário, as conversas, e estão muito na direção do que o Lula tem defendido, e agora crescentemente mais agentes econômicos, a indústria, o setor produtivo também tem chamado a atenção para esse perigo, o varejo, né, tem chamado a atenção para esse perigo da taxa de juros muito alta, embora o Banco Central não dê sinal de que vai rever, mas é um debate que está na rua no Brasil e eu acho o debate sempre muito bem-vindo.
minha principal questão, meu incômodo, era justamente o quanto se debatia pouco em nome de uma visão hegemônica, quase monopolista. Enfim, acho que esse dá uma boa base do que está acontecendo. Entraram mais 5 moscas aqui, gente. Pelo debate da taxa de juros. Aí, vamos para o último bloco, que são pequenas dicas. Não, acho que eu já falei o suficiente sobre essa questão, né? Não, eu já ia desejar uma boa semana aos Angulers. Vamos lá então, né, gente? Então vamos fechar esse bloco, mas eu acho que cheio de... Sucesso. Não, pera. Eu acho que esse foi um bloco cheio de pop-ups e coisas que estão começando, sinalizando coisas que vão acontecer. Então, pra gente ficar de olho, porque não teve grandes movimentações, mas esse xadrez aí dessa última semana, vários pequenos movimentos foram feitos para grandes decisões e grandes movimentos nas próximas semanas e no próximo mês. Então é uma atualização aí pra gente não perder o fio da meada, mas foram pequenas sinalizações de coisas pra gente ficar atentos aí no noticiário nas próximas semanas. Então vamos para as nossas indicações. Vai, fala. Você tem? Bom, a minha primeira indicação, eu falei que isso... é a maior. Não. Eu falei, eu mencionei, né? Succession, a 4ª temporada que estreou. Mas a minha grande indicação é o EP das gravações ao vivo das escolas de samba, das 6 primeiras escolas de samba. Gente, que coisa maravilhosa! Maravilhoso. Assim, como é que a gente viveu até hoje sem isso? Não, e é a primeira vez, né, que isso acontece. É muito impressionante, assim. Excelente. Não, peraí, vamos contextualizar. Foi lançado um álbum com gravações do desfile das escolas de samba ao vivo, do samba enredo, né? Ao vivo na avenida. Então, por que isso é tão diferente das gravações que a gente ouve antes do carnaval? Porque, de fato, são trechos em que tem as paradinhas das baterias, que nas gravações, pra mim, o mais incrível é esse, né? Tem o grito de guerra do começo dos sambas e tem as paradinhas. Então, eu acho que isso é o mais legal, porque na gravação não pega, né? É só na gravação anterior ao desfile, é só uma passagem ali do samba com ritmo pra galera, pra aprender o samba, pra entender qual vai ser o andamento, mas, de fato, o andamento do samba, as paradinhas, só tem na avenida e a gente não conseguiu ouvir isso nunca mais, a menos que você assista, de fato, o desfile. E aí, agora saiu esse CD, né? Sempre que eu falo CD, depois eu fico, não existe mais. Esse álbum com essas gravações do desfile é maravilhoso, porque tem os gritos de guerra, tem as paradinhas do Mestre Fafá, que foram assim, bom, vocês sabem que eu sou muito fã desse desfile da Grande Rio, excepcionais. Tem o Deixa e o Ordem da Ludmilla, então acho que estão com saudade do Deixa e o Ordem também. Tem todos lá da Imperatriz. Maravilhoso, da Imperatriz. Nossa, gente. É isso, a Imperatriz, Viradouro, Vila Isabel, Beija-Flor, Mangueira e Grande Rio. É um espetáculo, vale super a pena. Não sai da vitrola, como diziam antigamente, assim. Muito legal. 3ª temporada de Atlanta, que eu comecei a assistir. Eu tô vidrada, embora seja uma temporada mais cascuda. Eu abandonei no... Pois é bem cascuda. Eu abandonei na primeira, mas é porque era muito boa, né? Atlanta é uma série tão boa que eu comecei a ver logo que lançou a primeira temporada e eu não queria terminar. Eu não queria terminar a série, porque eu não queria que ela acabasse. E aí o que aconteceu? Eu nunca terminei. Eu nunca terminei, eu acho que eu parei na 2ª temporada, porque é boa demais. A primeira temporada é excepcional. E tá todo mundo comentando da 3ª. Succession, você falou muito rápido, mas voltou no domingo sem ser o passado retrasado, né? No domingo, dia 26 e poucos, pra sua 4ª e última temporada. É uma série que a gente ama, tá? É na HBO Max. Gente, vale muito a pena. São atuações, assim, impecáveis. É uma das melhores séries dos últimos tempos. É verdade. Assim. E independentemente da saga familiar, que é importante e tal, né? Personagem, ninguém presta, né, na série. Basicamente é isso. Só tem vilão. Odeia todo mundo. Só tem vilão. Mas também tem reflexões interessantes sobre o futuro da mídia. Adaptação, né, tecnologia, fazendo frente. É bem interessante também sob esse ponto de vista. E eu acabei de maratonar Jogo de Cartas, que é o podcast exclusivo Deezer,
da Rádio Novelo com o Instituto Update, sobre a questão das mulheres, né, na Constituinte. Update. É Update. É Update? É. Gata. Quer ver? Então falei errado todo esse tempo. Pois aí você me induziu ao erro, inclusive. Olha aí, faço aqui minha retratação pública. Mas assim, gente, é muito bom. É muito bom. E assim, ele traz coisas que ninguém tinha ideia, entendeu? O que foi o lobby do batom, a mobilização das mulheres para garantir direitos que a gente pensa que estavam assegurados desde sempre e que só se tornaram, ou só foram assegurados na Constituição de 1988. Muito legal. E assim, ontem eu ouvi o último episódio e me emocionei profundamente com a homenagem, o reconhecimento que elas fazem, várias mulheres entrevistadas, consultadas fazem, as deputadas Lídice da Mata, PSB, Bahia, eu acho que é PSB, porque ela não está no PT não, da Bahia, e Benedita da Silva, PT a vida inteira, do Rio de Janeiro. Elas são duas deputadas que foram constituintes, então estavam lá da promulgação, no processo todo constituinte, e que ainda são parlamentares até hoje. E fazem essa reverência, em particular a Benedita, e me emociona, porque a gente já falou aqui dessa questão do etarismo, me emociona porque a Benedita, ela assumiu na Constituinte a defesa, né, da categoria das empregadas domésticas, ela que foi empregada doméstica e se elegeu, né, o slogan Mulher Negra Favelada, e ela também abraçou a causa LGBT, na época, nem era GLS, né, naquela época, mas que não teve avanços. Eu até recebi um livro, Orientação Sexual na Constituinte 87-88, acho que a gente já comentou aqui sobre a dificuldade desse grupo, né? Não houve avanços nessa direção, mas saber que Bené, como uma mulher negra, defendeu também direitos indígenas, não tinha representação indígena na Constituinte. Então, assim, muito bacana essa trajetória. Recomendo super Jogo de Cartas. Excelente. Eu acho que eu não tenho mais nada para indicar, gente. Tô vendo Succession, que eu amo de paixão. Uma coisa que eu tenho visto direto com o Rafael, gente, é muita bobeira. Mas é o Casimiro assistindo e reagindo àquele programa Aeroporto Área Restrita, que fala que é da alfândega, da Receita Federal, especialmente do aeroporto de Guarulhos, mas tem Guarulhos, tem Galeão, pegando traficante internacional de drogas, alimento, tem o IBAMA junto, tem a Polícia Ambiental pegando tentativa de coisa de bicho, né, de animais, tráfico de animais, de madeira, de pau-brasil. Gente, é uma loucura. É muito engraçado os reacts do Casimiro comentando o negócio, tá? Eu gosto muito do Casimiro, mas, de fato, o programa é muito interessante para você ver como atuam esses órgãos, de fato, na fronteira, né? Essa polícia aduaneira. É muito interessante. É muito interessante você ver quais são os produtos que são visados para exportar, para tráfico para fora, de fora para dentro. Então, é um programa muito interessante, assim, a perfilagem, como eles têm uma inteligência, inclusive com outros países, para alertas de passageiros. É muito interessante ver como o negócio funciona quando ele de fato funciona. Então, se você não gosta do Casimiro, procura aí Aeroporto Área Restrita. É um programa, eu acho que da Discovery, e é completamente zerador de QI, ótimo pra simplesmente... Em 20 minutinhos, pra desopilar. Mas se você gosta do Casimiro, dá uma chance pros reacts dele, que também são hilários. É isso, Brasil. Tá bom, né? Tá bom. Até semana que vem. Valeu, Angúlias. Uma excelente Sexta-feira Santa. Isso. Boa Páscoa pra vocês. Vocês sabem que a gente não é católico aqui, mas... Por mais que você seja, se você for católico na sua casa, que seja um momento de celebração, de união religiosa. Se você não for, que aproveite esse momento para estar em família. E família, entenda família no nosso conceito ângulo de grilo, que é os seus laços importantes, os seus laços sanguíneos ou não, mas com quem você escolheu vincular e criar a sua própria família, que sejam seus amigos, parentes ou não. E que seja um feriado maravilhoso para todos. É isso. Quem é de feriado, quem é cristão, que aproveitem momentos de fé e religiosidade. E para os umbandistas também, né? E tem muito terreiro de carnaval, de candomblé que abre também, reabre a partir do sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia é dia de macumba.
Minha mãe não deixa. A galera dormir começa a cantar pra Oxóssi, né? Não é que não pode dormir antes de meia-noite? Na sexta-feira, de sexta para sábado, justamente por conta de aberturas de terreiros, de obrigações que são feitas. Minha mãe me incutiu essa tradição. Não pode dormir antes de meia-noite, você tem que estar com o seu espírito disperso nessa virada de sexta para sábado de aleluia. Socorro. Mas as crianças podem, tá? Esse descanso pros pais. A gente zela pelos... A gente zela pelo sono das crianças. Não vem com esse negócio de criança até meia-noite acordada. A gente vai viajar, duvido que ele não vai estar dormindo. A gente vai pra Belo Horizonte, final do Campeonato Mineiro. Então, partiu o Galo. E o Martin agora, falando, vou pagar loucura. Gente, não é sacanagem, ele está falando galoucura. O Rafael ensinou ele a falar galoucura. Olha cada coisa, enfim. Aguardem aí a família no Mineirão para esta final. É isso, minha gente. Um beijo. Até semana que vem. Beijo. Boa semana, boa Páscoa. Até semana que vem.